Nas décadas de 30 e 40, o mundo e o Brasil sofreram grandes mudanças. No país, começa a Era Vargas, que com o fim do chamado Ouro Negro Café, tem que rever sua economia e passa o foco para as cidades e a indústria. A relação empregado e patrão até aí era sem regras, jornadas intermináveis de trabalho, salários irrisórios, onde toda a mão de obra era explorada, inclusive a infantil. Nesta época, eram muitas as associações de trabalhadores que se amparavam e buscavam soluções para as relações de trabalho. As inconstâncias políticas do país e a própria ditadura Vargas acabou com as lideranças sindicais daquela época, desarticulando os movimentos dos trabalhadores. Apesar de dura repressão, nos meados da década de 40, lideranças trabalhistas voltam a se reorganizar e surgem vários sindicatos de diversas categorias em todo o país. Aqui no Sul, a região metropolitana de Porto Alegre mantinha a concentração industrial do estado. A indústria metalúrgica já tinha seu destaque, e em São Leopoldo, por suas características, já assumia uma posição como polo metalúrgico. E com a chegada da indústria calçadista, fortaleceu mais o setor. O campo, por sua vez, começava a perder sua mão de obra, atraída pela prosperidade e pelos falsos apelos dos grandes centros industriais. No início da década de 1940, São Leopoldo era a sede da Associação dos Profissionais dos Trabalhadores Metalúrgicos. Com o crescimento do setor e o regime Vargas perdendo força, a categoria volta a se organizar e começa a luta para se tornar um sindicato. Em 1942, ele já é organizado como um sindicato, mas só em 12 de fevereiro de 1944, ele recebe a carta que aprova seus estatutos e nomeia o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Metalúrgica, Mecânica e Material Elétrico de São Leopoldo. Então, em 1949, que eu comecei a trabalhar no alumínio econômico como empregado, naquela época era uma época muito difícil, porque a gente não tinha assistência a quem recorrer quando tivesse algum conflito entre empregado e empregador. Depois veio o conhecimento do sindicato. Em 50 eu comecei a conhecer a vida do sindicato, que ali existia a maneira de entrar em ação entre dúvida de empregado e empregador. Então aí comecei a me aproximar e comecei a conviver por dentro da vida do sindicato. Aí então concorreu como presidente o senhor Valdemar Sirigotti, lá por mais ou menos 1952, foi mais ou menos aí 53, 52 para 53. Então ele venceu. Então naquela época ainda a sede era lá na Lindolfo Collor com a São Paulo. Aí então o prefeito da época era o senhor Paulo Couto. Então o senhor Paulo Couto, em conferência com o presidente do sindicato da época, conseguiu aduar aquela área de terra lá onde é a sede velha, lá perto do Zurb. Então lá entraram em entendimento, foram aduados aqui lá, registraram, escrituraram, e aí então o presidente do sindicato, que era o Valdemar Sirigotti, conseguiu fazer dentro das firmas um apanhado. Uns davam pedra, outros davam tijolo, outros davam cimento, outros davam dia de trabalho, outros dia davam horas de trabalho. Então no conjunto das empresas, eles conseguiam acolher muita coisa para beneficiar o andamento da sede. Aí o falecido Baroni conseguiu chegar a aprontar o teto do segundo piso. Aí estava o segundo piso pronto. Então naquele tempo, ainda até ali, a gente fazia reunião aqui, fazia reunião lá no Salão Nobre da Prefeitura, fazia reunião inclusive aqui no Tio Lotério, que era aqui no Frederico. Então, de acordo com a necessidade, fazia as reuniões. Dava muita bagunça, muito enredo, muito enleio. Mas aí até que saiu a sede lá. Quando a sede esteve pronta lá, aí já foi lá mais ou menos por 55, então aí começaram a fazer as reuniões lá. Aí então o negócio melhorou. Mas aí nesta época aí, já o presidente era o falecido Baroni. Já não o falecido Baroni é o presidente, já no fim do mandato dele. Aí, quando chegou numa época de dissídio, o sindicato foi à greve porque os patrões não concordou com dar o aumento que o sindicato exigia. Que aquilo foi muito marcante, foi a primeira greve, que nós fomos muito criticados por toda a categoria, sabe? Por ser a primeira greve, o pessoal não sabia o que era isso, então eles criticaram bastante nós por fazer a greve.
Mas foi bastante útil porque nós ganhamos um aumento bastante bom e nós saímos tudo bem. E só lamento que nós perdemos nosso presidente porque ele ficou estressado por causa daquela greve. O presidente veio a falecer por motivo da greve. Então foi feita uma greve muito pesada, inclusive muito problemática, houve ameaça de dispensa de muita gente das fábricas, então aquilo ali aconteceu um problema para o nosso presidente, terminamos nós perdemos o nosso presidente. Mas o aumento veio, a colheita veio, colhemos, conseguimos colher, não teve problema nenhum. Um piquete para ficar na siderúrgica, nós fizemos barraca lá na frente da firma da siderúrgica, da Gerdau, e ficamos durante todo o tempo da greve, ficamos lá trabalhando dentro no sentido de grevista. Né? Esse foi um dos pontos principais da greve. Era só as empresas maiores que tinha, o Rossi, o Alumínio e o Gerdau, que era em Sapucaia, né? Essas eram as firmas mais potentes que tinha aqui. A finalidade era o dissídio coletivo, que as firmas não queriam dar o dissídio coletivo de acordo com o que nós estávamos pedindo. E aí nós achamos por bem de partir para a greve. O regime militar foi um problema difícil também, que era o Adalberto Stumpf, presidente, e ele esteve preso por causa da Revolução. Isso aí ficou marcante. O exército esteve aqui dentro da sede, veio aqui dentro nessa localidade aqui, para tirar conhecimento do que nós fazíamos aqui dentro. Foi uma dificuldade mesmo. Menos esperava, esverdeava na frente. Entrava 3, 4 caminhões do exército lá, carregado de milicada, largava aquela milicada lá na frente, cercava lá na frente, entrava o comandante lá para dentro, lá com os cupinchas dele lá, e já entravam revirando tudo que era documento. A gente estava reunido assim, sentado, discutindo os problemas, eles entravam e iam revirando tudo que tinha na mesa lá, virigando o que tinha ali, não, porque eles virigavam muito problema de papel comunismo, né? De comunismo. Aí ficava por ali, tentando haver o nosso acompanhamento, o acompanhamento da reunião, o que a direção discutia, aí ia embora. Alguma vez até prenderam o presidente. Por 2 vezes prenderam o presidente lá dentro, levaram junto. O presidente sofreu 2 repressão pesada lá na época do falecido Stumpf. Olha, essa década de 70 foi uma década da imigração do pessoal do campo para a cidade. Chegando aqui, a cidade não estava preparada para receber esses operários, as empresas também não estavam, né? E era uma loucura, assim, né? Porque o trabalhador vinha, era semi-analfabeto, não tinha profissão, saía da lavoura, vinha trabalhar numa indústria. E a exploração, tanto salarial como a exploração assim, tu fazia 12, 13 horas por dia, né? Não te oferecia condição de trabalho nenhuma, não tinha luva, não tinha capacete, não tinha óculos. Tu tinha que levar marmita, né, para se alimentar. Então era uma vida de escravizada, como os outros, para falar a verdade. Bom, essa sede eu me lembro, isso foi uma assembleia que deu lá no Sindicato Velho, lá na São Joaquim, e daí foi discutido que tinha que fazer uma sede maior, porque naquele período já tinha 25, 26 mil trabalhadores e a sede lá era muito pequena. Daí foi tirado 3 dias de serviço para comprar essa área de terra, que, se não me falha a memória, era a dona Mariquinha que tinha, era 2 hectares de terra. E daí, então, desses dias de serviço, era para comprar uma moto para o presidente do sindicato, uma moto, uma lambreta e comprar a área de terra aqui. E foi doado os 6 dias de serviço, foi comprado. Foi tirada uma comissão para começar a construção do imóvel aqui. Depois, isso quando foi na década de 80, já estava pronto aqui. Então, eu me lembro, uma assembleia de julho. Então, era um dia frio. A gente fez uma assembleia aqui, dentro ali, encheu, ficou a metade do pessoal para fora. Daí a outra assembleia, era a assembleia de dissídio, então tinha um campinho de futebol, eu mandei ao ginásio, era um campo de futebol 7, né? Daí fizemos lá no campo a assembleia, encheu de gente e uma garoa, mês de julho, rapaz, que Deus defenda. Daí então foi
tinha que fazer o ginásio. Daí foi discutido, tirado uma comissão também, e foi começada a construção do ginásio, mas já com 2 dias de serviço para te antecipar, para poder começar a comprar o material para o ginásio. Bem, nosso período marcante no nosso sindicato tem sido, a meu ver, o período nosso de 86, 87, 88, que foram períodos muito importantes de lutas que tivemos da categoria dos metalúrgicos de São Leopoldo. Inicia-se um período de demissão, de uma pequena crise, aonde o desemprego cresce. Mas na nossa categoria inicia um processo no ano de 1990, que é o processo de redução da jornada para redução de salário. Praticamente todas as empresas começam a fazer essa proposta aos trabalhadores. E é nesse momento, então, em maio de 1990, quando junho, dia 5 de junho, os trabalhadores recebem os seus salários já reduzidos, então o descontentamento é generalizado, o descontentamento que toma conta de todos os setores da fábrica. Nós iniciamos aí, a partir do dia 16 de junho, a paralisação no Amadeu Rossi, que se desencadeia na Taurus, na Barmag e assim dezenas e dezenas de fábricas, a siderúrgica rio-grandense em Sapucaia também significativa, e se desencadeia um conjunto de greves que foram se sucedendo uma após a outra na nossa categoria, respondendo então a essa tentativa dos empresários de retirar o salário dos trabalhadores. Após 16 dias de paralisação, conseguimos aí algumas conquistas importantes. A primeira no Amadeu Rossi, o salário descontado dos trabalhadores no mês de maio foi devolvido aos trabalhadores. Também conquistamos aí o fim daquele acordo de redução dos salários com redução da jornada. Terceiro lugar, o reajuste salarial de 33% para todos os trabalhadores da Amadeu Rossi. E assim foi também nos trabalhadores da Gerdau, os trabalhadores dali da Avenida São Borja, de dezenas e dezenas de fábricas, então, aonde nós obtivemos a conquista de parar com o processo de redução de salário e conseguir, na verdade, um reajuste e uma melhoria das condições. A nossa categoria dos metalúrgicos de São Leopoldo dá uma bonita resposta, e uma resposta que nos orgulha a todos nós, trabalhadores metalúrgicos, que é a resposta da luta. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo cumpre um papel de profundo destaque na organização sindical do Rio Grande do Sul. Um sindicato que, desde a sua fundação, teve uma trajetória de luta dos trabalhadores. Especialmente porque, em São Leopoldo, o sindicato é a segunda maior força política do município. Ele só perde, evidentemente, para a prefeitura, que é, evidentemente, o poder público, o maior poder político no município. Mas a segunda maior força política, sem sombra de dúvida, é o Sindicato Metalúrgico. O nosso sindicato, com essa recessão de 90, acabou retraindo nas garantias para os associados. O que de 2000 para cá, nós conseguimos avançar, né, e dando mais espaço para o associado. O exemplo claro foi a construção das piscinas, foi a construção que estamos tendo do novo salão de festa, a valorização do setor ambulatorial, a construção das novas subsedes, e Campo Bom, Sapucaia do Sul são um exemplo muito claro disso, né? A participação mais efetiva nos cursos de formação profissional, nos convênios que fizemos com a Petrobras, os cursos de eletrônica e eletricidade, né? O ginásio do Begonão sendo mais aberto para os trabalhadores. Então o sindicato, além de fazer essa luta, ele conseguiu, de 2000 para cá, aumentar o espaço de lazer, aumentar o espaço de participação da categoria, de opções que, além da luta, a sua participação dentro da entidade. No setor ambulatorial, além do que nós temos em São Leopoldo, do dentista, do médico, nós ampliamos os convênios com as clínicas, Campo Bom com o setor, com o Sindicato de Sapateiros de Campo Bom, onde os trabalhadores têm acesso ao setor médico, e também, né, com a questão dos aposentados.
né, estamos ampliando agora a discussão com os aposentados em convênio com o Sintap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, e com a Associação dos Aposentados Metalúrgicos, onde tem o seu atendimento jurídico previdenciário também no sindicato, que atende, além da doença ocupacional daqueles trabalhadores que estão com problema com o INSS, também com os trabalhadores aposentados que possam poder buscar os seus recursos, buscar os seus direitos junto ao INSS. Um trabalho não se faz por tempo, mas com o tempo, e principalmente com envolvimento, luta e objetivo. Por isso que em pouco mais de 64 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo se tornou uma referência de luta do trabalhador na região. Hoje o sindicato concentra sua luta na melhoria das condições de trabalho e benefícios aos trabalhadores, ganhos reais de salário, jornadas de trabalho menores e valorização do indivíduo. Suas mobilizações, apesar da instabilidade econômica que o país passa, são igualmente ferrenhas, com lutas constantes para buscar acordos e dissídios que venham ao encontro das reais necessidades dos trabalhadores. A estrutura do sindicato em sua sede permite ao associado um atendimento nas mais diversas áreas de assistência e lazer, com modernos consultórios médicos e odontológicos, ambulatório, assistência jurídica, convênios, formação e qualificação do trabalhador associado e seus dependentes. Uma grande área é totalmente dedicada ao lazer. O ginásio esportivo, a nova sede social, a área de campo com churrasqueiras e muitas árvores com uma infraestrutura completa, campo de futebol 7 e o complexo de piscinas estão à disposição dos associados ao sindicato. Um trabalho sério de equipes comprometidas com a luta do trabalhador, buscando sempre os interesses da classe. Este é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e região.